Bom dia, eu sou o Gabriel e junto com o Almir nós vamos apresentar o JavaScript. Então, o que é JavaScript? É uma linguagem de programação usada principalmente no desenvolvimento web para criar páginas interativas e dinâmicas. Ela permite manipular elementos de uma página HTML, responder a eventos de usuário e interagir com servidores. É executada no navegador, tornando o conteúdo web mais dinâmico, sem necessidade de recarregar a página. E além disso, JavaScript é frequentemente usado junto com HTML e CSS para construir aplicações web modernas. Sua flexibilidade também permite ser usado em servidores via Node.js em diversos dispositivos e plataformas. Classes e objetos. Uma classe é como um modelo que define as características e comportamentos de um tipo de objeto. Imagine que você quer representar carros em um programa. Em vez de definir cada carro individualmente, você pode criar uma classe carro onde especifica as características que todos os carros possuem, como modelo e cor, além de comportamentos como acelerar e frear. Então, aqui no exemplo, a classe carro, ela define uma nova classe chamada carro. O construtor, que é um método especial chamado automaticamente, quando criamos uma nova instância da classe, aqui ele recebe parâmetros, modelo e cor, que são usados para definir os atributos modelo e cor do carro. This.modelo e this.cor, a palavra-chave this, ela refere ao objeto que está sendo criado. Assim, this.modelo e this.cor guardam os valores fornecidos durante a criação do carro. Aqui em descrever, ele é um método que imprime uma descrição do carro no console. Um objeto é uma instância de uma classe, ou seja, é o exemplar real específico que tem os dados definidos pela classe. Por exemplo, um carro específico com o modelo sedã e cor preto é um modelo de classe carro. Para criar um objeto de uma classe, usamos a palavra-chave new, que chama o construtor da classe. Aqui no exemplo, new carro sedã preto, ele cria um novo objeto carro1 da classe, carro com modelo sedã e cor preto. Ali em carro descrever, ele chama o método descrever no objeto carro1, que exibe a descrição do carro no console. Atributos e métodos. Então os atributos, eles são as variáveis que armazenam dados específicos para o objeto. No exemplo, modelo e cor são atribuídos que representam características de um carro. E os métodos são funções que representam comportamentos que o objeto pode executar. E no exemplo, descrever é um método que imprime a descrição do carro. Construtores e destrutores. Um construtor é um método especial de uma classe chamado automaticamente quando um novo objeto é criado. Em JavaScript, o construtor é definido pelo método construtor abre e fecha parênteses dentro da classe. Ele é usado para inicializar as propriedades do objeto com os valores específicos no momento de sua criação. Aqui no exemplo, construtor modelo cor velocidade igual a 0, ele define que todos os carros começam com velocidade 0, além de receber modelo e cor. O método acelerar, ele aumenta a velocidade do carro em 10 km/h e exibe a nova velocidade. O método frear reduz a velocidade em 10 km/h até que o carro pare. Carro 1 e 2 são instâncias de carro, cada uma com seus próprios valores para modelo, cor e velocidade. O JavaScript ele não possui destrutores explícitos, como em algumas outras linguagens. Em vez disso, ele utiliza um coletor de lixo automático, que gerencia e libera a memória ocupada por objetos que não estão mais em uso. O operador this, ele se refere ao objeto atual em que o código está sendo executado. Em uma classe, this aponta para a instância do objeto atual, permitindo o acesso aos seus atributos e métodos. Aqui no exemplo this.modelo e this.cor, o this se refere ao objeto atual, que é carro 1 nesse caso, permitindo que os métodos acessem as propriedades modelo, cor e velocidade de cada instância. Encapsulamento. Encapsulamento é o conceito de proteger os dados de um objeto, permitindo o acesso e modificações apenas através de métodos controlados. Em JavaScript, pode-se definir propriedades privadas com hashtag antes do nome do atributo. Aqui no exemplo, hashtag velocidade, como tem um hashtag antes do nome da variável, ela define a velocidade como uma propriedade privada. Essa propriedade só pode ser acessada diretamente dentro da classe carro. E o método getVelocidade, ele proporciona acesso ao valor da velocidade, mantendo-a protegida de modificações externas.
Então, todo atributo ou método é público por padrão em JavaScript, podendo ser acessado e modificado diretamente fora da aula. E atributos ou métodos definidos com o prefixo hashtag são privados. Só podem ser acessados ou manipulados dentro da própria aula. Qualquer tentativa de acesso direto fora da aula resultará em erro. E no JavaScript não tem suporte nativo para escopos protegidos. É comum usar uma convenção prefixando atributos ou métodos com underline para indicar que devem ser usados apenas dentro da classe ou de suas subclasses. Eu me chamo Amir e eu vou estar dando continuação na apresentação. Vou estar falando um pouco sobre getters e setters, que eles são métodos que permitem o controle sobre o acesso e a modificação de propriedades de uma classe. Em JavaScript eles são definidos usando a palavra-chave get_set. Eles também são utilizados para implementar o princípio de encapsulamento, garantindo que os dados de um objeto sejam acessados e alterados apenas de forma controlada e segura. Aqui a gente vai ter um exemplo de getters e setters, que a gente vai estar usando o get velocidade, que ele retorna o valor atributo em velocidade. Ele permite que o valor de velocidade seja acessado de forma de classe. Já o método set velocidade, ele permite modificar o valor de velocidade. Antes de modificar o valor, ele pode validar ou manipular o dado, como garantir que o nome não seja vazio. Vou estar falando um pouco sobre herança, que é o conceito que permite que uma classe herde propriedades e métodos de uma classe. Em JavaScript, usa-se a palavra-chave extends para fazer uma classe herdar de outra. Aqui a gente vai estar usando classe carro, que vai usar o constructor, modelo, cor e velocidade. E ela vai herdar só uma classe base, que é diferente da outra que a gente vai mostrar agora. Aqui a gente vai ter a herança múltipla, que embora não seja nativo, pode se combinar com portanto de várias classes usando mixins. Aqui a gente vai ter o const som, buzinar, e o console log se está buzinando. Logo abaixo, const velocidade e acelerar, e o console log para ver se está acelerando rapidamente. A gente vai usar a classe carro e o constructor modelo, X e o modelo. A gente vai ter o polimorfismo, que é sobrescrita de métodos da herança, suportada em JavaScript por meio de classes de herança. E a sobrecarga de métodos, que não suporta mais, pode ser simulada verificando os números ou tipos de argumentos. Aqui a gente vai estar usando a classe veículo novamente, e acelerar, e console log para ver se está acelerando o veículo. Outra classe carro, e acelerar, console log para ver se está acelerando o veículo. Log abaixo, const carro igual new carro, e o carro.acelerar. Métodos e atributos de classe, que eles vão ser representados pelas palavras static. Aqui a gente vai ter um exemplo usando a classe calculadora, que a gente vai estar basicamente fazendo uma calculadora. A gente vai usar o static somar, abre parênteses a vírgula b, e logo embaixo return a mais b. Embaixo static pi igual a 3,14159, que vai ser o valor de pi. Logo embaixo console.log, calculadora somar 10,20, que vai dar igual a 30, e console log calculadora.pi, que vai dar o valor de pi. E a modularização, que pode se organizar módulos por meio de S-modules, separando em arquivos. A gente vai ter o exemplo. Export funciona somar a vírgula b, return a mais b. O import somar e o from, que vai ser abre parênteses. A modularização, que ela separa os arquivos por meio de ES-modules. A gente vai ter dois exemplos. O de cima vai ser em arquivo match.js, que vai ser esse. Logo embaixo vai ser em arquivo principal.js, que vai ser usado esse código. E é classes e métodos finais, que JavaScript não suporta classes ou métodos finais nativamente, mas é possível simulá-los. A gente vai estar dando um exemplo. Agora algumas curiosidades sobre o JavaScript. Primeiro, apesar do nome JavaScript, ele não tem relação com Java. Originalmente ele foi chamado de Mocha, depois de LiveScript, mas foi rebatizado como parte de uma jogada de marketing para aproveitar a popularidade do Java na época. 2. O JavaScript permite comparações estranhas.
Aqui no exemplo, como você pode ver, são comparações que acontecem devido à coerção de tipos no JavaScript, que tenta converter os valores para o mesmo tipo antes de compará-los. O primeiro protótipo foi criado em 10 dias. Brendan Waite, o criador do JavaScript, ele desenvolveu a primeira versão em apenas 10 dias, em 1995. Inicialmente, a linguagem era voltada para pequenas interações em páginas web, mas cresceu muito desde então. Existe um método que retorna JavaScript rocks com apenas um caractere. Aqui no exemplo, como vocês podem ver, esse comportamento ele ocorre por conta da coerção de tipos e como objetos e funções são convertidos em strings. JavaScript é uma das linguagens mais mal entendidas. O JavaScript ele foi criado originalmente para adicionar pequenas interações em páginas web, mas hoje é usado para criar aplicativos complexos, servidores e até inteligência artificial. Ainda assim, muitos o subestimam por ser só para a web. O JavaScript pode rodar fora do navegador. Graças ao Node.js, o JavaScript pode ser executado em servidores, permitindo criar APIs, gerenciar banco de dados e até controlar hardware. Ele deixou de ser exclusivo do front-end há muito tempo. O JavaScript é case sensitive. No JavaScript, letras maiúsculas e minúsculas fazem toda a diferença. Variáveis e funções com nomes semelhantes, mas diferentes em capitalização, são tratados como complementos distintos. O JavaScript é uma linguagem dinâmica. Diferente das linguagens como Java ou C++, o JavaScript não exige que você declare explicitamente o tipo de dado que está utilizando. Ele adapta o tipo automaticamente durante a execução, o que pode ser uma vantagem, mas também causa bugs. O JavaScript é o líder da web. Mais de 98% dos sites do mundo utilizam JavaScript de alguma forma, seja para interatividade e animações ou aplicativos completos. Isso torna uma das linguagens mais influentes no ecossistema digital. O JavaScript tem apenas 7 tipos de dados primitivos. Os tipos básicos do JavaScript são string, number, bing, boolean, indefinite, null e symbol. Todo o resto, incluindo arrays e objetos, é tratado como um tipo de dado composto chamado object. O JavaScript é a linguagem oficial para programação de navegadores. O JavaScript é a única linguagem que os navegadores entendem nativamente. Mesmo outras linguagens como TypeScript ou Dart acabam sendo convertidas para JavaScript para funcionar na web. Ele não foi sempre amado pelos desenvolvedores. Por muitos anos, o JavaScript foi criticado por suas peculiaridades e inconsistências. No entanto, com o surgimento de frameworks modernos como React, Vue, Angular, sua popularidade cresceu exponencialmente. O JavaScript também é inspirado em várias linguagens. Ele foi influenciado por exemplo, como Java, Shim, Self. Ele combina a sintaxe parecida com Java, a flexibilidade do Shim e o modelo de objetos de Self. Isso explica porque ele parece familiar e único ao mesmo tempo. Curiosidade 14. Não é compilado, mas sim interpretado. O JavaScript ele é interpretado diretamente pelo navegador ou pelo motor de execução, como o V8 do Google. Isso significa que ele não precisa ser convertido em código de máquina antes de ser executado, mas sim em tempo real, que permite ajustes rápidos no desenvolvimento. Ele é uma das linguagens mais rápidas para aprender. Por ser fácil de começar, basta abrir um navegador e usar o console. O JavaScript é frequentemente a primeira linguagem de programação de muitos desenvolvedores, o que contribui para sua popularidade. O JavaScript já foi chamado de a linguagem da década. Na última década, o JavaScript foi reconhecido como uma das linguagens que mais moldaram a tecnologia moderna, dominando as áreas como desenvolvimento web, mobile, jogos e até aplicações desktop. Outra curiosidade e última, ele tem um motor diferente para cada navegador. Cada navegador tem seu próprio motor JavaScript. O Chrome usa o V8, o Firefox usa o SpiderMonkey, o Safari usa o JavaScript Core e o Edge, atualmente baseado no Chrome, também usa o V8. Apesar disso, todos seguem o padrão ECMAScript. Então, para a conclusão, o JavaScript é mais do que uma linguagem de programação. É uma base fundamental para o funcionamento da web moderna, com sua versatilidade. Ele evoluiu de simples scripts para funcionalidades complexas em aplicações.
impactando áreas que vão desde o front-end até servidores e dispositivos conectados. Suas peculiaridades mostram uma linguagem dinâmica, flexível e poderosa, que continua a ser refinada e expandida com o tempo. Finalizar essa apresentação destaca como o JavaScript se mantém relevante em um cenário tecnológico em constante mudança, consolidando sua posição como uma das ferramentas mais importantes para desenvolvedores em todo o mundo. Obrigado pela atenção.